22 horas e 30 minutos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rosanildo Amorim, também sou pastor aqui na ADBlu, Escola Agrícola, no bairro Escola Agrícola, uma igreja muito abençoada, uma igreja que tem nos acolhido aqui. Estamos há 8 meses trabalhando aqui no setor de trabalho. Estamos há 3 anos e 8 meses praticamente trabalhando em Blumenau. Estivemos em Brusque quase 20 anos, onde trabalhamos como pastor, como professor de teologia e como professor de oratória também. E aqui nós também já tivemos algumas turmas de oratória, e em conversa com o pastor Eliezer, lá na convenção, ele então, conversando, ele falou: pastor Rosanildo, por que vocês não fazem um curso? Por que você não faz um curso online para quem está no campo possa participar? E eu vim embora pensando nisso. Deus, eu quero fazer realmente algo para melhorar, para ajudar as pessoas que estão no campo. Então, daí surgiu a ideia desse curso online, e agora nós estamos aí 1 semana de intensivo de oratória para ajudar você a melhorar a sua comunicação. Se você está me ouvindo bem, a imagem está boa, dá um joinha aí e me dá um feedback para que eu possa saber que está tudo certo, ok? Estamos com 39 pessoas ao vivo. Então vamos rever o que a gente falou ontem. Ontem nós falamos um pouquinho sobre os homens que mudaram o mundo. Falamos também que as pessoas estão presas espiritualmente e mentalmente, e o Espírito Santo trabalha através do pregador, de quem está falando, do líder que se comunica para libertar essas pessoas. Lembre-se do que Paulo falou, que a pregação é através da pregação que produz fé. O Espírito Santo trabalha através do pregador. Falamos também sobre a comunicação. O que é comunicar-se? É tornar o conhecimento comum, é compartilhar aquilo que está no seu coração e na sua mente, é replicar, é multiplicar, que aquilo que está na sua mente, está no seu coração, venha estar no coração do ouvinte e na mente do ouvinte também. E também falamos que existem ruídos que tentam impedir, que atrapalham essa comunicação. Esses ruídos são falhas na comunicação, como, por exemplo, a voz, o posicionamento, a dicção, tantos outros fatores que nós vamos trabalhar ao longo do tempo. Falamos um pouquinho sobre o medo de falar em público. Por que a gente tem medo? Por que a gente treme? Por que a gente soa? Por que a gente esquece tudo? E eu conversei com vocês que quando nós estamos numa situação de risco, de perigo, o nosso organismo ele se prepara ou para fugir ou para atacar. No caso de quem vai falar em público, não dá para fugir, também não se deve, atacar o público, porque eles estão ali para te ouvir. Então você precisa realmente manter a calma, ou pelo menos você precisa, se não der para manter a calma, você precisa pelo menos dominar o seu medo, ok? Falamos isso ontem. E eu prometi para você que nós iríamos também hoje dar algumas dicas de como eu posso enfrentar o medo, como eu posso dominar o medo. Eu falei anteriormente que não dá para perder o medo, porque o medo ele é benéfico, ele tem um lado bom. Quando você fica nervoso, fica com medo, a sua adrenalina fica mais alta no corpo, então você tem uma performance melhor na hora de falar. Tem uma performance melhor na hora de falar em público. Isso deixa você mais ágil, mais dinâmico. Isso é bom. Isso transmite emoção, transmite uma carga emocional muito grande e ajuda a prender a atenção do seu público. Imagine eu falando aqui, pois é, pessoal, tá tudo certo, nós estamos aqui. Não ia ser legal, você ia dormir, você não ia acompanhar. Então, quando eu estou falando com emoção, estou falando com a emoção que eu estou falando é transmitida através das minhas palavras. Esta carga de adrenalina me faz ser mais dinâmico na hora de falar. Isso é muito bom. Agora, como é que eu consigo dominar ou controlar o nervosismo, Porque eu estou muito nervoso, preciso falar em público, seja na escola, no trabalho, na igreja. Como é que eu posso fazer? Bom, dependendo da situação que você vai ter que enfrentar, pastor, é uma situação muito adversa, eu estou começando agora e de repente surgiu uma oportunidade, mas eu vou ter que falar para um público muito grande, eu estou muito nervoso. Então,
existem algumas atividades que você pode fazer que vão te ajudar a dominar o seu medo. Primeiro, você pode fazer exercício físico. Sim, por incrível que pareça, você está muito nervoso. Se você fizer exercício físico, isso vai queimar a adrenalina. Essa adrenalina que te prepara para fugir, ela será queimada e você vai diminuir um pouco desse nervosismo. Agora, o melhor de tudo é você entender que parte do seu nervosismo se dá por conta da insegurança. Insegurança, você não conhece o assunto é novo para você, daí é difícil. Se eu tiver que falar sobre um assunto que eu não conheço, eu também vou ficar muito nervoso. Então, por isso que o preparo. Conheça o assunto que você vai falar. E eu vou dar uma dica para você agora, muito importante. Muito, mas muito importante. Algo que eu ministrei durante anos, tenho ministrado durante anos no meu curso de oratória. As pessoas ficam desesperadas, o que eu vou falar? Então, a dica muito importante para você dominar o seu medo. Comece sempre do conhecido para o desconhecido. Quando você vai falar em público, gente, comece se apresentando. Se você está muito nervoso, olha, eu sou o pastor Rosanildo Amorim, sou professor de oratória, estou nervoso agora. Você pode até brincar com o medo. Gente, eu estou muito nervoso, mas eu quero dizer para vocês que com a ajuda de vocês eu vou conseguir vencer esse medo. É sério isso. Comece do conhecido. Nunca já comece falando do assunto desconhecido para você, do assunto novo, aquilo que você não tem certeza. Sempre que for falar em público, os primeiros segundos, você precisa falar de algo que você conhece, que é algo do seu dia a dia. Se eu pedisse para Maria de Fátima, que está nos acompanhando agora, lá de Rio Negro, para ela falar sobre a atividade que ela faz durante o dia, ela ia dizer, olha, minha atividade é essa, ela ia falar sem desembargo, né? Porque ia falar com desenvoltura, porque é a atividade diária dela. Então, quando você vai falar em público, pastor, eu estou nervoso, o que eu faço? Conte um pouquinho da sua vida, ou conte da sua atividade, ou conte alguma coisa engraçada que aconteceu no caminho, ou fale da sua conversão, conte um testemunho. Mas tenha certeza que quando você começar falando de algo que é muito claro, muito certo para você, você vai, aqueles primeiros minutos, eles vão passar e você vai diminuir o nervosismo. Vou dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui falar em público e fui pregar, eu estava bastante nervoso. E aí, o que eu fiz? Eu contei um testemunho que eu fui no hospital, e quando meu pai estava internado no hospital, nessa época, fui visitar o papai, e quando cheguei lá, o Espírito de Deus mostrou para mim um rapaz que estava numa outra cama, e ele me ordenou, ele me levou a orar por aquela pessoa. Eu fiquei meio constrangido porque a família dele estava ali, mas não deu para resistir à voz do Espírito Santo. Eu fui lá e pedi licença para a família, comecei a orar pelo rapaz, falei de Jesus, ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. E aí, quando eu fui orar por ele, para que Jesus o curasse, o Espírito de Deus falou, não, para curar não, mas sim para que haja a salvação nessa vida, porque ele vai ser recolhido. Eu fiquei, na hora, preocupado, como é que eu orava isso diante da família, mas orei, né? Tu sabe todas as coisas, Senhor, prepara o teu filho, que o coração dele está preparado, perdoa os seus pecados. Amém. Terminei de orar, voltei lá para a cama do papai, fiquei com ele mais um tempo e fui para casa. E naquela tarde, aquele rapaz partiu para a eternidade. E aí, eu contei esse testemunho na igreja e falei, irmãos, e se alguém quiser oração, no final da pregação, eu posso orar por todos vocês. E aí a igreja e os irmãos riram muito, né? Caíram na gargalhada, porque quem é que ia querer oração, né? Visto que eu tinha orado e o rapaz partiu para a eternidade. Com isso, quebrou aquele gelo, quebrou aquele momento de nervosismo, tanto da minha parte, como aquela expectativa da igreja também. Daí depois eu entrei na mensagem e comecei a pregar. Você já teve alguma situação assim? Se você tem, deixa aí no comentário. E lembre-se do que eu estou falando. Essa é uma regra de ouro. Comece pelo conhecido, aquilo que você conhece. Pastor, vou falar em público, vou falar na escola, vou falar na faculdade, vou falar no trabalho. Comece pelo conhecido. Os grandes oradores, quando eles querem chegar e eles querem dominar, já no começo,
Normalmente eles procuram alguém do auditório que eles conhecem e eles são técnicas, né? Está aqui o meu amigo Claudinei. Ô, Claudinei, quanto tempo, que bom te ver aqui. Isso são coisas que os grandes oradores utilizam. Por que eles estão fazendo isso? Porque daí quebra aquele gelo, aquela expectativa e melhora a comunicação. Então, comece pelo conhecido primeiro. Você pode fazer exercício físico, se prepare para o assunto, estude bastante o assunto, fale para os outros do assunto durante a semana, chame as pessoas, compartilhe o seu conhecimento antes de pregar, né? E, como eu já falei no terceiro ponto, comece pelo conhecido. Quando você for falar, você está nervoso, esqueceu do assunto, né? Por causa do nervosismo. Então, uma dica de ouro para você agora. Olha, eu levei muito tempo para aprender isso. Eu estava falando, daí eu esqueci do assunto e deu aquele branco. E agora? O que eu faço? Meu Deus, deu branco agora. O que eu faço? Bom, eu estava falando que para vencer o medo em público, você deve antes, se você está muito nervoso, fazer exercício físico. Você precisa se concentrar no seu preparo. E você, quando for começar a falar, precisa começar pelo desconhecido. O que eu fiz agora? Quando eu esqueci de um ponto, aquilo que eu ia falar na frente, eu faço uma recapitulação. Como eu estava falando anteriormente, como eu já vinha falando, é importante fazer exercício físico, é importante estar muito bem preparado sobre o assunto, ter o assunto na ponta da língua e também é importante começar por algo que você conhece e o seu auditório também conhece. Bom, pastor, já fiz tudo isso, mas o meu nervosismo ainda continua. Então, tem uma quinta dica, que é a dica da interação. Converse com os seus ouvintes. Gente, estamos aqui hoje e olhe para as pessoas, né? E como eu falei, está aqui a irmã Sirlene Soares, está aqui participando do nosso programa, da nossa aula online. O pastor lá do Uruguai, a família do pastor lá do Uruguai, pastor Cláudio, estão participando. Pastor Cláudio, que bom que você está acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Eu fico muito feliz, porque este é o objetivo dessa transmissão, é alcançar as pessoas que estão nos lugares mais distantes e que querem melhorar a sua comunicação. Então, interaja com as pessoas. Isso vai quebrar o nervosismo. Isso vai fazer com que você se solte mais e as pessoas também, elas acabem participando, quebrando aquele gelo. Aquela pessoa fica na expectativa, você não sabe o que fazer. Então, eu vou tirar minha imagem da tela para você olhar bem essa imagem aí. E enquanto isso, eu quero que você deixe o seu comentário aí no YouTube, que eu quero saber se você entendeu bem ou não, enquanto eu tomo um golinho de água. Bom, gente, vou dar uma dica agora. Legal, Ivonei. Tá comentando ali também, muito bom. Muito bom, top. Marciano, muito bom, Deus abençoe. Mara Rúbia, graças a Deus, muito bom. Então, gente, vou dar mais uma dica para você sobre nervosismo, tá? Se você estiver no auditório, você precisa falar. Gente, eu já tremi de medo, olha, de passar mal, né? Uma vez foi em Brusque. Eu fui convidado para pregar na série de Brusque. E era, eu acho que numa terça-feira, não lembro que dia que era. E numa quinta-feira. Só que naquele dia também ia ser a despedida de um pastor de Brusque. Então eu fui convidado para pregar, eu era um jovem pregador ainda. E aí eu fui para lá, pensando, é um culto, não lembro agora se era terça-feira ou quinta-feira, então um culto normal, não vai ter muita gente. Só que eu estava orando e nem percebi. Quando eu levantei, que eu olhei para a igreja estava lotada, que era a despedida de um obreiro, eu tremi tanto, que eu quase morri. Eu acho que eu fui umas 10 vezes no banheiro antes de pregar. E foi tão forte que eu lembro até hoje o que eu preguei naquele dia. Eu preguei sobre as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Mas eu tremi tanto. Quando eu cheguei para falar, eu estava com tanto nervosismo que a minha boca estava travada assim, ó. Travada aqui que eu não conseguia falar.
E eu cheguei e falei, irmãos, eu tô tão nervoso que eu não consigo nem abrir a boca para falar. Minhas pernas estão batendo uma na outra. E eu peço que vocês me ajudem e orem por mim, porque eu tô travado aqui, mas me ajuda. E à medida que eu fui conversando com a igreja, aquilo foi saindo e eu consegui pregar. Então, quando você estiver pregando, olhe para uma pessoa e imagine que ela esteja no seu lugar. Olhe para uma pessoa, se você olhar para todo mundo, porque o ideal é você olhar, né, para todo o auditório, nunca ficar falando só para uma pessoa só. Mas olhe para uma pessoa. Se você está muito nervoso, olhe para uma pessoa que você confia, que você conhece, né? Olhe para alguém, fixe na pessoa e imagine que essa pessoa está no seu lugar. Ela também estaria tremendo de medo. Ela também estaria com sérios problemas. Então, saiba que você não será o único. E eu vou dizer mais para você, qualquer pessoa que for colocada no seu lugar também vai ficar com medo, também vai ficar na mesma situação. Então você não é o único. Então se você não é o único, ninguém pode falar de você que você errou, que você falhou, porque qualquer um no seu lugar teria o mesmo problema, tá? Então, olhe para essa pessoa. Eu vou até compartilhar aqui, ó, e vou ficar pequenininho aqui para você ver o conteúdo, olha lá. Olha lá. Deixa eu parar aqui, ele já... Olhe para uma pessoa, fale sobre o seu medo, tá aqui, pode falar. Ah, pastor, não é ruim quando chegar a falar sobre... Não, irmãos, confesso para vocês que eu estou com tremendo de medo aqui, mas Deus vai me dar graça, porque daí as pessoas se colocam, as pessoas se colocam em sua defesa. Eu brinco que na eleição passada o Bolsonaro ganhou muitos votos porque ele não podia falar, daí as pessoas falavam por ele, né? Porque às vezes ele fala, atrapalha mais do que ajuda. Então, como ele estava no hospital, o fato dele não poder se defender, a própria população defendia ele, né? Então, não tô aconselhando ninguém a dar uma facada no Bolsonaro, não é isso? Mas é fato. Quando você se coloca na posição de necessitado, as pessoas saem em sua ajuda. Diferente se você chegar arrogante, é muito pior. Então, fale sobre o seu medo, compartilhe com as outras pessoas. Uma outra dica também, pare de olhar a floresta inteira, olhar para todo mundo como se todo mundo estivesse te julgando e se concentre só numa árvore só. Olhe para uma pessoa e coloque-se que ela também estaria no seu lugar, estaria com o mesmo problema também, ok? Normalmente o medo está relacionado com a falta de experiência, né? E isso é realmente algo crítico, porque assim, ó, quando você está começando, tudo é novo, e o novo é inseguro, e o inseguro faz com que o medo aumente cada vez mais. Óbvio, pode ter problemas físicos, emocionais, psicológicos e falta de domínio do assunto, que eu digo que é um dos principais, tá? Nos cursos de oratório que eu já vi, as pessoas sempre se relacionam com o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas eu quero dizer para você que um dos principais problemas do medo é a falta do domínio do assunto, ok? Podemos mudar de assunto agora? Vamos para o próximo tema? Maravilha. Se vocês falarem aí. Gente, vamos para o nosso próximo tema. Vamos lá. Falamos primeiro sobre, ontem, né? A importância da oratória, comunicação, o medo de falar em público. Agora vamos lá. Sobre o orador. Por que o orador precisa ser uma pessoa de oração? O crente, né? O pregador precisa conhecer uma pessoa de oração. Por que ele precisa estar preparado? Por que ele precisa conhecer a Bíblia? Por que ele precisa entender o seu lugar? E por que ele precisa entender a sua missão? Primeiro, oração. Eu quero explicar algo muito importante para você. Quando você se comunica com as pessoas, você não comunica apenas o texto, a mensagem, mas você comunica também as emoções. Lá no nosso cérebro tem um sistema que funciona perfeitamente, que diz o seguinte: como é que o cérebro faz a avaliação do conteúdo que está sendo transmitido? Como é que você que está aí me ouvindo, por que o seu cérebro estaria me ouvindo agora? O que levaria ele a aceitar, a prender a atenção? Então, quem avalia se o conteúdo é bom ou não, se deve ou não deve prestar atenção, é o próprio cérebro. Como é que ele faz isso? Ele tem uma corte de julgamento lá que ele chega à seguinte conclusão: por que eu deveria ouvir esse camarada falando? Por que eu vou ficar ouvindo o pastor Rosanildo falando? Bom,
O cérebro ele leva em consideração dois princípios que norteiam, dois critérios para julgar uma informação. Primeiro critério é a conexão. Aquilo que essa pessoa está falando tem conexão com alguma outra coisa que eu tenho já armazenado aqui? Por exemplo, se eu estiver falando sobre número de placa de carro, qual seria o interesse que você teria em número de placa de carro, gente? Nenhum. Em nome de rua, nome de pessoas. De nome de pessoas até teria algum interesse. Mas, número de placa de carro. Por que você se interessaria por isso? Por que você guardaria a informação de uma placa de carro? Não faz nenhum sentido, não tem conexão com aquilo que você já sabe. Agora, quando eu falo sobre ódio, pessoas que odeiam, normalmente você vai lembrar de alguém. Puxa, eu sei de um camarada que tem um ódio terrível e mortal. Então, você vai ter conexões. O segundo critério para o cérebro focar na comunicação de alguém é a questão emocional. Então, o primeiro critério para guardar informação é a rede neural, se tem conexão com aquilo que você já sabe. É sério isso, gente. Tem gente que quer impressionar e não dá certo. A pessoa acha que está arrasando, não está. Então o cara chega para falar em público. Gente, hoje eu quero falar sobre o poder da persuasão, da comunicação, porque nós vamos hoje falar sobre a questão retórica da comunicação e você vai ver o quanto é imprescindível. O camarada nem sabe o que é retórica, nada disso. Então ele quer impressionar e não impressiona ninguém. Se você quer impressionar, se você quer realmente convencer, se você quer ter eficiência na sua comunicação, fale de coisas simples, coisas que as pessoas sabem. Aprendam com o Mestre Jesus. Se o meu cérebro... Como Jesus é sábio, meu Deus, como Jesus é mestre da comunicação. Olha só, gente. Hoje se sabe que o cérebro, ele avalia um conteúdo pela a quantidade de conexões neurais que esse conteúdo tem com aquilo que o cérebro já sabe. Quando Jesus ia falar com o povo, ele dizia, olhem para os lírios dos campos, olhem para os pássaros. Tá vendo? Jesus, será que aquele povo conhecia de lírio? Será que aquele povo conhecia de pássaro? É claro que sim. Jesus, sabedor de como funciona o cérebro humano, ele se utilizou de figuras simples que as pessoas conheciam para encaminhá-las para aquilo que elas não conheciam. O segundo critério para armazenar informação é a emoção. Você consegue esquecer um acidente de carro que você teve? Consegue? Sim ou não? Consegue esquecer um acidente? Por que a gente não esquece o primeiro encontro, o primeiro beijo? Porque tinha emoção. E quando uma informação ela é carregada de emoção, o cérebro diz, opa, isso aí é interessante. Porque tem emoção nesta informação. Então, é por isso que quando a pessoa não ora, é vazio, principalmente falando do pregador, né? Não orou, não buscou a Deus, não tem contato com Deus e fica lá, meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Mas a pessoa não sente nada, não tem nenhuma emoção no que ele fala. Ele não chora, ele não ri, ele não é nem isso, não é nem chorar. É claro que os grandes oradores, né? Eu não digo os grandes oradores, os impostores, os manipuladores choram com lágrima de crocodilo porque eles sabem que isso funciona. Isso funciona. Aí o camarada quer falar sobre o grande amor de Deus. Chega lá para falar sobre o grande amor de Deus, pois é. Hoje eu quero dar um estudo sobre o grande amor de Deus. Gente, ele não sentiu o amor de Deus ainda? Quer falar sobre o perdão divino com ira? Quer falar sobre o céu desanimado? Vamos falar sobre o céu. Eu vou mostrar para você algumas imagens que vão mostrar como isso é importante. Então, você precisa entender o seguinte. Precisa sim viver aquilo que está falando. Por isso que o pregador precisa ser um homem de oração, o líder precisa sentir. Por que eu coloquei aqui a oração? Porque você precisa sentir aquilo que vai pregar. Tem que falar com emoção, tem que estar dentro do seu coração. Deus tem que ter falado primeiro com você, para depois falar com as pessoas que estão te ouvindo.
Obviamente, para isso precisa preparo, precisa conhecer a Bíblia. Ela tem que ter falado no seu coração. Outra coisa, o pregador, o orador precisa entender o seu lugar. Você não é o juiz. Você não é o salvador da pátria. Você é um instrumento. E precisa entender a sua missão. A sua missão não é matar, não é jogar para fora da igreja. A sua missão não é destruir. A sua missão é ser um instrumento de Deus para salvar as vidas, para salvar as almas. O pregador precisa saber qual é o seu lugar e qual é a sua missão. Deixa eu perguntar para você, líder, você que está me ouvindo. Você sabe muito, você tem claro na sua mente qual é o seu objetivo? Você sabe qual é a sua posição neste processo da comunicação? E o mais importante, você sabe qual é a sua missão? Então tá aí. Quero abrir espaço agora para os comentários. Deixa o seu comentário. Quero saber se você está ligadinho ainda nesse curso de oratória para líderes. Vamos lá. Quero saber se você já entendeu bem qual é a sua missão, qual é o seu lugar e como é importante o preparo deste pregador, desse orador, dessa pessoa, desse líder que vai falar em público. Deixe seu comentário, quero ouvir o seu comentário, quero ler o seu comentário aí na descrição do vídeo. Vamos para os... agora vamos falar, gente. Eliezer. Eu nunca sei se é Eliezer ou Eliezer. Pois eu vou pedir para o Eliezer mandar para mim um áudio lá no WhatsApp, dizendo a pronúncia correta. Glória a Deus, Débora. Bênção do céu. Falamos então sobre o orador. Agora vamos falar sobre a comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal, como já fala, é aquela que não tem palavras, não tem som. Mas aí eu pergunto, tem como alguém se comunicar sem falar? Tem ou não tem? Coloca aí no comentário. Como é que alguém pode se comunicar sem falar? Vamos lá. Alguém pode me ajudar? Como é que alguém consegue se comunicar sem falar? Como que alguém pode se comunicar sem usar a palavra? Tem como isso, gente? Me ajuda aí, pessoal. Vamos lá, gente. Tem como se comunicar sem falar? É possível? Se eu tivesse aqui. Tem como? Gestos? Expressões? Alguém lembra a voz? Como é que era a voz do Charlie Chaplin? Você lembra, não? O Charlie Chaplin, como é que era o discurso do Charlie Chaplin? Você lembra? Isso, glória a Deus, tá ali, ó, 55% mais 38%. É um pouco mais ainda, 55% é a comunicação não verbal através do gesto, do andar, do se abaixar, e depois 38% é a comunicação verbal e 7% é a comunicação lógica, o texto em si. Então vamos lá, eu vou compartilhar com você essa tela aqui, ó. E você vai ver, ó. Eu vou compartilhar aqui, quer ver? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Não, aqui tá bom, aqui, ó. Olha aí na tela. Comunicação não verbal. Como é importante isso? Vamos lá. Se eu olhar aqui, quer ver? Eu vou estar aqui, ó. E essa mulher que está aí na tela, ela está triste ou ela está feliz? Fala para mim. Você parte do princípio que ela está triste ou ela está feliz? O semblante dela. Por que uma pessoa pode chorar de alegria? Pode ou não pode? Pode. Pode chorar de alegria? Pode. Mas essa mulher que está aí, ela está chorando de alegria? Sim ou não? Fala para mim, responde aí no nosso chat no YouTube. Ela está chorando de alegria ou de tristeza? Triste? Mas como é que sabe que ela está triste? Ela não está falando nada para ninguém? Então, uma pessoa pode estar chorando de alegria, mas ela pode estar chorando de tristeza. Sem ela abrir a boca para falar uma palavra, a gente consegue saber se ela está chorando de alegria ou de tristeza. Por quê? Porque a expressão do rosto dela transmite a mensagem. Gente, existem estudos que mostram que existem mais de 80 sinais no nosso rosto
que transmitem, que conectados, que ajustados, que, como é que fala, em harmonia, transmitem uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Então, deixa eu parar com você, eu gostaria que você olhe para mim agora, olhe bem para mim, eu vou aumentar o meu rosto aqui, vou ficar bem grande aqui para você ver. E eu quero perguntar para você agora, se o rosto, a expressão facial, ela transmite a mensagem, então, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Olhe para mim agora e eu quero ver, eu vou falar agora numa cerimônia fúnebre. E eu chego assim, ó. Pois é, pessoal, o nosso amigo aí, né, querido do Evangelho, nosso irmão serviu muito tempo aqui na igreja, ele morreu, partiu com o Senhor, a família está triste e a gente entende a tristeza da família, a gente sabe que realmente não é fácil, nosso irmão partiu para a eternidade, deixou 2 filhos pequenos, a mulher desempregada em casa, pagando aluguel, e nós lamentamos muito por tudo que aconteceu. Deixa eu perguntar para você, o meu discurso convence alguém? Fala para mim aí no comentário. Ele consegue convencer? E se não consegue, por que ele não consegue convencer ninguém? Me ajuda aí, eu quero ouvir o seu comentário. Vamos lá. Rapidinho, pessoal, rapidinho. Entra no chat ali e escreve rapidinho lá. O discurso que eu fiz agora, convence alguém, sim ou não? Por que que não? Por que que o meu discurso não consegue convencer ninguém? Vamos lá? Porque eu estou sorrindo. Então, Mara, que está nos acompanhando, irmã Nadir, que está nos acompanhando, a Leila, né? A Nadir Pereira, Leila, a nossa irmã famosa Leila da Gaita aqui de Blumenau. Então, irmã Leila, isso significa dizer, Djalma, que eu posso estar falando uma coisa, mas a minha expressão facial está negando aquilo que eu estou dizendo. Então significa que aquilo que eu falo, a palavra que sai da minha boca, ela pode ser aprovada ou reprovada pela minha expressão facial. Por exemplo, eu vou comemorar a alegria do amigo. O amigo chegou e falou, rapaz, fui promovido no serviço e agora vou ganhar aumento. E aí eu digo, ah, é? Foi promovido? Até vou mudar aqui, ó, a tela aqui, ó. Vou botar aqui bem preto atrás para você prestar bem atenção. Ah, foi promovido, é? Aham. Legal, hein? Poxa, que top. Tô muito feliz por você. Será que eu tô feliz mesmo? Será que é isso que a minha expressão, ela está transmitindo? Não, é claro que não. Eu posso dizer que eu estou feliz. Então, gente, preste atenção no que eu estou falando para você. Não é só falar, é como você fala. Lembre-se, 38% é verbal, mas 55% é não verbal. Ou seja, o jeito de eu falar, a forma de eu falar, ela vai impactar a vida do meu ouvinte. Vai impactar a pessoa que está me acompanhando. Eu vou ficar pequenininho de novo para você acompanhar. Então, olha só. Vamos lá. Olha aqui. Raiva. Hã? Gente, eu estou corrigindo esta igreja porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Tá certo isso ou não? Hã? Pessoa diz assim, ó, como é que tá a comida? Tá deliciosa. É isso ou não? Olha ali a expressão de medo. Você tá com medo? Não, não estou com medo. Tristeza. Nós vamos pro céu. Pessoa, você que é líder na empresa, na escola, no trabalho lá, você que é líder, pessoa, gente, quero dizer para vocês que está tudo sob controle. A gente não está vendendo nada faz um mês, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos bem, Nossa equipe está abaixo, 50% abaixo da meta, o mês está terminando, mas eu quero dizer para vocês que está tudo certo. Nós vamos vencer. Vai vencer. Você está transmitindo essa mensagem? Hã? Você está transmitindo essa mensagem? Aquilo que eu falei sobre a alegria, né?
O rapaz falou, rapaz, perdi o emprego. O cara, perdeu o emprego? Ah, perdeu o emprego? Pois é, perdeu o emprego. Que pena, hein? Então, a sua expressão facial precisa estar conectada com o assunto que você está falando. Porque se você está falando sobre tristeza, como é que deve estar a sua expressão facial? Triste. Eu vou no velório, meus irmãos, nós lamentamos a perda do nosso querido irmão que partiu para o Senhor. Sabemos que isso, eu preciso, gente, é uma questão de vida ou morte, eu preciso me contextualizar com aquele lugar, com aquele momento. Preciso, o que Paulo falou? Ó, Bíblia Sagrada maravilhosa, Paulo disse assim, ó, preciso chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Entendeu agora? Então, está aí essa expressão, estou falando, pastor, sobre o que o senhor está falando? Sobre comunicação não verbal, né? A boca fala, ó a boca. A boca fala mais do que a gente imagina. A boca fala mais do que a gente imagina. Agora, vamos para as mãos? Tem um outro aqui sobre as mãos, ó. Olha a boca. Dependendo da boca, séria, né? Boca larga, aberta. Então a boca fala mais do que você imagina. Agora, a questão do posicionamento, né? Assim, ó, caído, ir pro lado, torto, apoiado, caído em cima do púlpito, mão na cintura. Então, você precisa se posicionar bem, porque esta posição que você vai adotar fisicamente, ela está transmitindo uma mensagem. Você prega pela roupa que você usa. Você prega com o posicionamento que você tem diante do público. Você prega, vai lá de chinelão de dedo, bem jogadão assim. Gente, poxa, aí ó. E aí galera, tamo aí, de boa. Tá tudo certo, vamos lá. Não tem posicionamento. Você precisa, a forma com que você se apresenta, postura, a roupa, ela fala, ela prega, ela ensina, ela convence. Pastor, qual é a melhor roupa para se usar? Bom, eu vou falar para vocês de 3 situações. A pior roupa é aquela que não está em consonância com o seu auditório. Por exemplo, eu vou de terno e gravata falar para um grupo de adolescentes no encontro de adolescente. Pergunto para você, eu estou conectado com a realidade deles? Sim ou não? Fala para mim aí. Não, claro que não. Agora, eu boto uma bermudinha daqui. Vou escandalizar os nossos irmãos agora. O pastor vai lá, coloca aquela bermuda floral que ele usa na praia e vai para o grupo da terceira idade pregar um sermão lá, né? Dependendo do lugar que é mais tradicional ou não. Eu pergunto, as pessoas vão prestar atenção no discurso? Claro que não. Então ele precisa estar muito bem. Pastor, primeira situação é você não se comunicar com a realidade das pessoas que você vai falar. Essa é a primeira. A segunda situação é você falar, usar uma roupa adequada para aquele auditório. Então você precisa, por exemplo, entender a questão. Está muito fechado ali, o Juliano está comentando, eu não entendi. Tá algum problema do áudio, da imagem, alguma coisa assim? Pode falar que eu já ajusto aqui, tá? Então você precisa entender o auditório e precisa se vestir de acordo com aquele ambiente, né? É uma situação mais formal, eu vou mais formal. É informal, eu vou informal. Preciso me adequar. E aí, existe uma roupa que serve para qualquer situação? Existe. É chamada de sport chic. Por exemplo, eu vou usar da cintura para cima mais, principalmente para homem, né? Mas as mulheres também podem usar essa mesma regra. Da cintura para cima mais formal, da cintura para baixo mais informal. Por exemplo, tênis e calça jeans e um blazerzinho e uma camisa social em cima. Esta é considerada por alguns especialistas como a roupa mais usual para várias situações. Porque com esta roupa, você vai diante do advogado e fala com o advogado, com o doutor, e com essa roupa você pode ir lá nos adolescentes e falar para os adolescentes. Então, se você vai se apresentar, você precisa estar de acordo, em sincronia com o público que você vai se apresentar.
Se posicione de forma correta, fale com ousadia, fale com autoridade, fale com alguém que domina o assunto. Ok, pessoal? Estão me acompanhando até aí? Tem alguém vivo ainda, por favor? Estou vendo pouca movimentação no chat, vou esperar você me falar aí se você está vivo ou não. Então, a linguagem corporal. Se posicione de forma correta. Já pensou eu aqui assim, ó, caindo assim, ó. Você vai dizer, poxa, o professor está cansado? Será que ele está caindo desse jeito? Então, o jeito que você se posiciona fala. E fala muito, mais de 50%. Tamo aí. Agora, as mãos. Será que as mãos também falam? Sim, mais do que você imagina, né? Por exemplo, eu digo assim, e aí, gente? Tá tudo certo aí? Tudo certo aí? É isso? Você tá bem? Tá bem? As mãos falam, mas elas não podem falar sozinha. As mãos têm que ser nossas, nós temos que dominar elas. Então, as mãos falam. Quando eu estou conversando, né? Algo gigante, é muito forte, aquilo que eu estou falando é muito forte, né? Vou lá, é muito forte aquilo que eu estou falando. As mãos falam. Precisa ter domínio, então. Existem sinais na mão que denotam, que ajudam, que corroboram para a mensagem que eu estou pregando. Então, quando eu estou falando de algo que eu quero focar, estou focando nisso, estou afirmando isso, estou chegando lá no ponto, colocando o foco na mensagem. É algo muito forte, punho cerrado, né? Para cima, Deus, o eterno, nosso Deus, precisamos focar o tempo nisso. Palma aberta, mãos abertas para cima. Gente, quando eu abro as mãos e estendo a mão para cima, estou mostrando a minha honestidade, estou abrindo a minha vida para você, tá vendo? Estou com a mão limpa. Quando você abre as mãos, a pessoa percebe que você não tem nada na mão, não tem ferramenta na mão, não está escondendo nada. Estou demonstrando honestidade. Você abre a mão e diz, gente, pense comigo, analise comigo. Então as mãos abertas para cima demonstram honestidade. Estou desarmado de qualquer argumento, não estou querendo forçar ninguém a nada. Punho cerrado. Não, nós vamos lutar até o fim, nós vamos batalhar até o fim, né? Joia, tá tudo certo, nós vamos vencer. Deus está nos acompanhando, está junto com a gente. Caminho, seguir a linha, à frente. Então a mão fala muito. A mão fala muito e você precisa aprender a usar as suas mãos para se comunicar, ok? Vamos para a voz agora, falamos sobre o rosto, falamos sobre as mãos, falamos sobre o posicionamento. E isto é a comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Ok. A comunicação não verbal. Fechamos comunicação não verbal, então, como eu me posiciono, como eu me visto, como é que a minha postura, né? Se eu estou pendido, as mãos, punho cerrado. Quero dizer para vocês que nós estamos em paz. Será que nós estamos em paz mesmo? Né? Gente, quero dizer para você que eu estou aqui aberto para negociações, aberto para ouvir o que você tem a dizer. Só há um caminho. Eu quero que nós vamos, há um caminho. Eu e você aqui, vamos juntos, unidade. Estamos unidos no mesmo propósito, as mãos falando, um guardando o outro, um ajudando o outro, unidos no mesmo propósito. Há um Deus no céu que nos guarda, que nos protege. As mãos falam muito. Então falamos sobre posicionamento físico, falamos sobre as mãos, falamos sobre o rosto, e aí a gente define essa questão aí de linguagem corporal. Deixa eu perguntar para você, depois nós vamos passar para o outro tópico, que agora é a linguagem verbal, mas deixa eu perguntar para os 42 que estão aí simultâneos agora, se essa parte ficou clara para você e eu posso continuar, posso ir adiante. Quero ouvir você. Ficou claro para você? Quero que você escreva aí nos comentários para saber se ficou claro. Vamos lá, o que você achou mais interessante aí? Vamos abrir um espaço e eu dou uma descansada também.
Tô esperando, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O que chamou mais atenção sua em relação a esse tópico? Vamos passar para o próximo tópico. Tem muito conteúdo, muito conteúdo. Gente, deixa eu explicar para você. Essa semana você vai ter um intensivo de oratória. Eu estou pegando o melhor do curso que eu tenho de oratória, que está na plataforma no Hotmart. Estou pegando o melhor que tem. Estou divulgando aqui gratuitamente. Não tem custo nenhum. Só o que eu peço é que você compartilhe e que você se inscreva no canal. Então nos ajude. Né? E no final do curso, se você... Pastor, fui abençoado e quero prosseguir nesse caminhada, daí você pode entrar lá no Hotmart e vai estar o curso disponível para você adquirir. E lá, obviamente, aqui não fica disponível, mas lá você vai ter 2 anos. Todo esse conteúdo durante 2 anos, inclusive as várias apostilas falando desses temas. E você vai ter lá disponível. No final do curso, me procure na sexta-feira, quando nós estivermos terminando. E eu deixei o melhor conteúdo para sexta-feira, para você continuar firme até na sexta-feira. E lá na sexta-feira, se você achar por bem, você pode continuar essa jornada através do nosso curso lá no Hotmart, tá bom? Vamos lá, vamos seguir à frente? Vamos lá então. Vou compartilhar com você agora uma outra tela. Aqui, mãos abertas, Eliezer tá mencionando aí. Legal, Eliezer, legal, muito bom. Deixa eu compartilhar com você agora essa tela aqui, ó. Vamos lá. Gente, falamos então, fechamos esse assunto da comunicação não verbal. As mãos falam, a boca fala mais do que a gente imagina, né? Porque não é só a voz, mas é o jeito que você faz. Os pés precisam estar alinhados. Ah, desculpe, eu acabei esquecendo. Qual é o posicionamento correto para os pés? Sempre um na frente do outro. Nunca um do lado do outro e nem pendurado num pé, numa perna ou na outra perna. Sempre um à frente do outro, porque isso vai dar a você maior estabilidade, ok? Agora vamos para a comunicação verbal. Ou seja, vamos falar. Quando eu chego na questão da fala, eu preciso entender algo muito importante. A voz precisa ser modulada. Eu preciso modular a minha voz. A voz, eu vou falar de 3 propriedades da voz. A intensidade, a frequência e a velocidade. Essas 3 características da voz, propriedades da voz, elas não podem ser contínuas. Elas precisam sofrer alterações para que quem está me ouvindo possa permanecer, a pessoa possa permanecer ligada com o que eu estou falando. Então, a intensidade, a frequência e a velocidade. Vamos lá, a intensidade. A intensidade é a força da voz. Eu vou ensinar uma regrinha de ouro para você sobre a força da voz. Vamos lá. Quando eu vou tratar de assuntos mais delicados, eu preciso falar com menos intensidade. Eu não posso, numa cerimônia fúnebre, tratando de um assunto de doença, de tristeza, falando de assuntos tristes, assuntos sensíveis, falar com uma intensidade muito grande. Não posso. Então, eu preciso modular a minha voz. Eu vou falar de um assunto triste. Gente, olha só. A voz suave. É difícil isso. Precisamos vencer esse mal, precisamos suportar isso. Agora, quando eu vou falar de algo de ação, que exige ação, que exige mudança de comportamento, a intensidade da voz tem que ser forte. Então a intensidade vai de fraca para forte, de macia, suave, para até, ela não pode chegar a ser rústica, mas forte, poderosa, tem que ser forte realmente. Então, quando eu vou falar de ação, vamos lá, gente, vamos lá, pessoal. Vamos tomar atitude, vamos mudar esse país, vamos mudar essa nação. Vou falar de assuntos melindrosos, assuntos sensíveis. Eu sei que é difícil perder, eu sei que é difícil abrir mão dessas coisas. Então, a modulação da minha voz nessa característica, nessa propriedade da intensidade, não pode ser contínua. A pior coisa que você pode fazer, matar o seu ouvinte. Gente, esse negócio é tão terrível,
que se você não dominar a voz, não for intencional na voz, as pessoas não suportam ouvir. Insuportável. Eu conheci um pastor que aonde ele assumia a igreja, as pessoas fugiam da igreja. E um dia eu fui saber por que, fui ouvir uma pregação dele, falei, rapaz, o camarada tem que ser muito crente para ficar aqui mesmo. Então, por quê? Ele pegava assim, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui todo mundo reunido e nós precisamos entender que nós estamos reunidos para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, o Senhor está com a gente e nós precisamos aprender. É terrível, 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 terrível. Eu preciso que vocês entendam isso. A voz precisa ser modulada. Ela precisa estar em harmonia com o conteúdo. Quero dizer para você que está me ouvindo agora, que falar em público é algo imprescindível. Você precisa, é uma necessidade básica do ser humano. Agora, como você vai falar, isso depende do seu preparo. E você pode continuar falando de qualquer jeito, você pode ser prolixo na sua fala, mas você pode também ser preciso naquilo que você fala, do jeito que você fala. E eu te convido hoje, a se preparar para falar melhor, eu te convido a dedicar o seu tempo no preparo do seu discurso. Eu tenho certeza que isso vai impactar a vida das pessoas. Então, a intensidade vai de fraca a forte, a voz meiga, suave, macia, para situações meigas, para situações de perca, situações sensíveis, e forte para situações que exigem ação. Segunda propriedade da voz, a frequência, né? Do grave para o agudo. É um problema sério porque, por exemplo, a minha voz não é grave nem aguda, ela é média. Então, se eu falar bem fininho, a tendência das pessoas é não conseguir prestar atenção. Por quê? Porque o ser humano, ele parte do princípio, já está pré-definido convencionalmente para o ser humano, que normalmente os homens falam mais grosso do que as mulheres. Então, quando uma mulher ela vai falar em público, se ela fala com a voz mais grave, a tendência de quem está acompanhando é estranhar, porque naturalmente as mulheres falam mais finos e os homens falam mais grosso, mais grave. Então, eu preciso cuidar com a minha voz. Eu preciso cuidar com a minha voz. Eu preciso modular a voz em relação à frequência, cuidar, fazer exercício. Se eu falo muito fino como homem, eu preciso fazer exercício. Como é que eu faço exercício? Acordo pela manhã, e vou falando aqui de dentro, aqui no fundo aqui, Eu quero falar para você que a comunicação verbal, ela precisa em muito ser treinada. Eu preciso em muito trabalhar essa questão da comunicação verbal. Eu preciso trabalhar a minha voz, eu preciso exercitar a minha voz. E se a mulher, né, fala muito grave, e ela também precisa exercitar a sua voz para falar com a frequência adequada, conforme a sua homem ou mulher, né? Tem um outro fator que quando eu vou falar, por exemplo, eu mais pausadamente, eu devo ter a tendência de falar um pouco mais grave, e quando eu vou contar a história, daí normalmente eu intensifico a frequência. Então lembre-se disso, mulheres falam agudo, homens falam grave. Então, tem uma tolerância, mas quando a mulher fala grave demais e o homem fala agudo demais, isso prejudica a comunicação. Em terceiro lugar, a velocidade da voz. Quando eu vou narrar um fato, eu falo mais rápido. Mas eu tenho que parar e diminuir a velocidade quando aquele ponto é o ponto central. Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre essa questão da comunicação verbal e eu preciso que você entenda que a velocidade que você fala precisa estar de acordo com a importância
do ponto que você está falando. À medida que eu vou conversando com você nessa live, nós já estamos indo para o final da live, a gente precisa entender que a intensidade da voz, a frequência e a velocidade ela transmite uma informação importante para quem está ouvindo. A intensidade mostra força, levando a pessoa a uma atitude ou uma reflexão quando você fala suave. A frequência mostra um domínio e a velocidade fala a importância do ponto. Quando eu falo rápido, aquilo é uma informação importante, sim, mas não tão importante quando eu paro e falo numa velocidade mais lenta. Quando eu falo de uma forma mais devagar, eu dou ênfase para aquele ponto. A Sônia está comentando ali que é a questão do português. Muito bem, Sônia, muito bem. A dicção. Se eu falo tudo enrolado, eu não consigo falar, ninguém entende nada. O que eu estou falando é um problema sério. Então, quando eu vou falar agora da fala em si, e aí entra essa questão da dicção, eu preciso ter, e até é importante, falando aqui da voz, até vou colocar aqui, Sônia, muito bem lembrado, tá? Eu até tinha esquecido. Normalmente eu menciono. Opa. A dicção, a pronúncia. A pronúncia. Ou seja, preciso pronunciar bem as palavras para que as pessoas me compreendam. Estamos falando sobre agora a comunicação verbal, e dentro da comunicação verbal nós temos aí a importância da voz. O pior erro que você pode cometer é iniciar um discurso, seja lá para quem for, e manter o mesmo nível sempre, manter a mesma modulação. Isso mata, isso irrita que você não faz ideia. Você bota a pessoa para correr. Então, alterne a intensidade, alterne a frequência, alterne a velocidade e mantenha a pronúncia. Mantenha a pronúncia. Maravilha? Fechamos aqui, gente. Já é 11h30 e eu já tô vendo que o pessoal já tá saindo, né? O horário realmente é até 11h30. Então, por hoje, vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá rapidinho? Falamos sobre a importância da oratória na aula passada, o que é a comunicação, o medo de falar em público, como melhorar isso, sobre o orador, algumas características, algumas propriedades que ele precisa ter, né? Propriedades não, alguns requisitos que o orador precisa ter. Sobre a comunicação não verbal, as mãos falam, a boca fala muito mais só pelo formato como você está. Os pés precisam estar alinhados, né? Sempre um na frente do outro, nunca na horizontal, que você perde o equilíbrio. E a importância, como é que você está na hora. Aqui eu vou até acrescentar a roupa. Eu falei, mas não estava aqui. Tá? Então tá aí. A vestimenta é importante. Sobre a comunicação verbal agora, a modulação da voz, a intensidade, a frequência, a velocidade e a pronúncia. Fechamos até aqui? Pode ser? Amanhã, a aula de amanhã vai ser impactante. Impactante. Por quê? Amanhã eu vou ensinar você a fazer um discurso rápido em 5 passos. Em 5 passos. O curso completo, o discurso é montado em 10 etapas. Mas amanhã eu vou ensinar você a fazer um discurso em 5 passos. Você vai aprender. Pastor, cheguei num lugar, preciso fazer um discurso, pega um pedaço de papel de pão e um guardanapo. 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 lá. Você vai aprender a fazer um discurso amanhã em 5 passos e nós vamos pegar qualquer texto da Bíblia. Você vai me dar um assunto e eu vou fazer um discurso para você em 5 passos. Você não pode perder o curso de amanhã. Nós vamos aprender a montar um discurso em 5 passos. Tá bom, gente? O que eu vou pedir para você? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você não compartilhou, não convidou seus amigos, convide porque ainda dá tempo. E vou pedir para você estar mais cedo amanhã, para a gente começar a aula mais cedo. Porque a ideia era começar às 10 horas, mas o pessoal chega tarde, então não dá, né?
Tá bom, gente? Posso contar com vocês? Podemos encerrar a aula então? Estou aguardando seu comentário e daí nós vamos encerrar essa aula e amanhã, 10 horas, nós já estaremos ao vivo um pouquinho antes. Eu gostaria que você chegasse mais cedo para nós podermos aproveitar mais. Aguardo aí o seu comentário. Da minha parte, já estou encerrando e eu só queria mesmo que você fizesse seu comentário, deixasse seu comentário, a sua sugestão para amanhã a gente continuar no nosso curso de oratória. Tá bom, gente?